Boa noite a todos. Mais uma vez, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite e pela confiança. Que Jesus possa nos envolver, agradecendo essa oportunidade de servir. Estudando para a palestra, eu aprendi, a gente sempre aprende, isso é muito bom, que a parábola dos talentos foi dita por Jesus depois de um acontecimento que está dentro da palestra. A palestra, o tema é o servo bom. E a gente vê, assim, nos ensinamentos, no que a gente lê, que os discípulos, ou nós, somos muito parecidos com os discípulos. Não que a gente tenha a pretensão de ter o entendimento que eles tiveram naquela época, mas é por causa das nossas dúvidas, das nossas contentas, né? Das nossas... quando a gente titubeia, quando a gente põe em xeque a nossa fé e não acredita tanto na gente. Então, o servo bom nos traz que os discípulos sempre discutiam entre eles, porque eles tinham ideias muito cristalizadas dentro, né? Eram judeus que tinham aquela arraigado dentro deles aquela disciplina, só conseguiam enxergar na frente. Embora Jesus tivesse vindo para mostrar uma outra realidade. Eles até se esforçavam, como nós também nos esforçamos para entender, para nos modificar. Mas chegava certas horas que eles entravam em contenda, né? Contenda. Eles firmavam o pé nas suas opiniões. Então, Filipe falava assim, não, a caridade... nós devemos nos dispor de tudo que nós temos. Caridade é isso, eu dar tudo que eu tenho para o meu próximo. Tadeu dizia assim, não é bem assim. Eu acho que a gente tem que dar, mas eu tenho que, pelo menos, ficar com uma camisa. E Levi falava, vocês já repararam que tem muitas pessoas que se dizem necessitadas, mas que, na verdade, elas se fazem e elas têm muito mais, em termos de riqueza, do que nós temos. E eles sempre ficavam nessa discussão. Jesus percebia e via que eles ainda não tinham entendido a profundidade da lição do Cristo, mas ele não intervia, assim como ele faz com a gente. Quantas vezes tomamos decisões erradas, quantas vezes nos equivocamos em certas coisas, e seria tão fácil se o plano espiritual chegasse para a gente e falasse, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e não é bem assim. É nos erros que a gente vai aprendendo. Eu tenho que errar, eu erro, para poder parar, pensar e seguir o caminho que eu acho que é certo, dentro da doutrina, dentro do Evangelho do Cristo. Então, Jesus ficava observando os discípulos, porque ele tinha certeza que um dia eles iriam compreender toda a profundidade dos ensinamentos dele. Porque Jesus veio numa época para falar de amor, falar de perdão, quando era ainda naquela base, dente por dente, olho por olho, dente por dente. E eu fico pensando que nós ainda caminhamos muito pouco, porque certas situações, certas coisas que a gente sabe, que ainda está calcado nisso daí. Você me fez, você pisou no meu pé, eu vou pisar no teu. E vou pisar no teu com muito mais força. Eu não paro para pensar que eu posso perdoar, que eu tenho que entender o meu irmão, que se ele não está tão feliz, está me agredindo, é porque ele não está bem. E eu posso contribuir com a minha paciência, com o meu equilíbrio,
com o meu entendimento. E era aquela época, e Jesus estava indo para Jericó, antes de ir pela última vez a Jerusalém. E ele já tinha feito muitos milagres, né? Tinha curado leprosos, tinha ressuscitado Lázaro, tinha feito tanta coisa que a fama dele correu. E muita gente acorria às estradas, porque sabiam que ele iria passar, para ver que figura é essa. Quem é esse Jesus que veio falar uma coisa diferente para a minha vida? Quem é esse Jesus que tanta gente segue, que tanta gente se curou, que tanta gente encontrou a felicidade que eu não encontro? Agora, imagine se naquela época tivesse internet, né? Facebook, Jesus está chegando, oba, vamos lá. Mas acorreu muita gente nas estradas para ver Jesus passar, porque todos queriam milagres. E é o que eu falo, na nossa vida também, houve uma época que nós também queríamos milagres. Nós queríamos o espiritismo de manifestações, né? Nós queríamos que nos dessem o caminho a seguir. E não é bem assim, né? Nós sabemos, com o estudo, com o nosso caminhar, que nós temos que ter o nosso esforço, que nós temos que ter a nossa colaboração. O plano espiritual está sempre do lado da gente. Depende de nós estarmos prontos para recebermos a intuição e não brigarmos com a intuição. E lá em Jericó, tinha um cobrador de impostos, um publicano, que era muito rico, de nome... Zaqueu, obrigada. De nome Zaqueu. E ele era muito rico, era muito respeitado, claro, cobrava impostos, ele era respeitado por bem ou por mal, né? Mas ele era de estatura pequena. Mas ele queria muito ver Jesus, porque ele falou, eu preciso ver esse homem que trouxe uma mensagem tão diferente de tudo que eu acredito, de tudo que eu tenho. E como ele era muito pequenininho e na estrada tinha muita gente, nem levantando os pés ele ia conseguir enxergar Jesus. E ele teve uma ideia. Ele subiu na árvore. Ele queria ver Jesus. E ficou lá esperando Jesus passar. Quando Jesus estava se aproximando, ficou do lado da árvore e falou assim, Zaqueu, desce, que eu preciso de ti, preciso da tua hospedagem e preciso que você me receba. Não foram bem essas palavras, mas eu estou colocando da forma que eu consigo falar, né? Zaqueu ficou maravilhado e desceu. Desceu e falou, nossa, quanta honra para mim, ao lado de Jesus, quanto que eu vou aprender. E Jesus caminhou do lado dele. Agora, imagine Jesus caminhando do lado de um cobrador de impostos para os romanos. Adivinha como ficaram os discípulos? De orelha em pé. Como que Jesus, imagina, ele prega a caridade e ele está do lado de um cobrador de impostos? Jesus não fala que a gente tem que doar tudo que tem, e aquele tricô, né? Um com os outros com os uns, e Jesus caminhava pacientemente. Chegando na casa de Zaqueu, Zaqueu estava muito feliz, preparou um enorme banquete, o que ele tinha de melhor para receber Jesus, os discípulos e todo o povo, toda a comitiva que acompanhava Jesus. E os discípulos não se conformavam com isso. E Zaqueu chegou e falou assim, sabe, Jesus, eu já fui uma pessoa que acumulava muitos bens. Eu já fui uma pessoa que pensava só em mim. Mas, quando chegaram aos meus ouvidos seus ensinamentos, eu comecei a perceber como que eu estava equivocado. E, sabe, Jesus, o que eu pude fazer para poder acolher essa comunidade que não tem emprego, que passa fome?
eu comecei a empregar todo esse pessoal na medida do possível, para eles poderem ter o que comer, cuidar dos filhos, ter uma moradia. E em Jericó, eu conseguia atender quase todo mundo. E vinha também famílias de Jerusalém. E eu conseguia atender. Eu consegui dividir um pouco o que eu tinha com essas pessoas. E Jesus falou para ele, bendito seja você. E os discípulos, de orelha em pé. Ele falou, e fiz mais, fiz um pouquinho mais quando eu consegui perceber a sua mensagem. Eu dei metade de tudo que eu tinha e distribuí para aqueles necessitados, para que eles tivessem um pouco mais de conforto. Eu me senti muito bem em poder repartir. Jesus fala, bendito sejas tu, servo bom e fiel. E é aí que vem a parábola dos talentos. A parábola dos talentos diz assim, que o Senhor distribuiu para os seus trabalhadores, para um ele deu 1 moeda, para outro ele deu 2 moedas, e para o terceiro ele deu 5 moedas. E falou, eu vou viajar. Quando eu voltar, vocês prestem conta para mim. E foi viajar. Quando voltou, aquele que tinha recebido 5 moedas falou, Senhor, olha, eu fiz o que eu pude e eu consegui duplicar. Dessas 5 moedas, eu tenho 10 que eu estou oferecendo para o Senhor, que eu estou lhe dando. O que recebeu 2 moedas, aconteceu a mesma coisa. Ele conseguiu duplicar. E de 2 moedas, ele conseguiu 4. E o que recebeu 1 moeda, chegou e falou, Jesus não, patrão, Senhor, não é Senhor Jesus, é Senhor. Sabe o que eu fiz com essa moeda? Eu cuidei muito bem. Eu fui lá no terreno e eu cavoquei um buraco e escondi a moeda lá. E está aqui, a moeda que o Senhor me deu, está aqui. 1 moeda, estou devolvendo 1 moeda. E o patrão fala, servo infiel. Você não conseguiu multiplicar tudo que eu lhe dei. E essa lição, essa parábola, é o que Jesus diz para a gente. O que Ele coloca nas nossas mãos. Ele coloca nas nossas mãos essa vida tão importante, tão preciosa, para que a gente possa multiplicar. Multiplicar como? Tem tantas maneiras, né? Em caridade. Caridade para com o outro, caridade na família, como foi colocado na mensagem que o Douglas colocou aqui, que a gente possa realmente ser caridosos, não em distribuir, não só em distribuir moedas, como muitas pessoas que diz nessa... Eu esqueci um livro, mas tudo bem. Que diz no livro Boa Nova, que Humberto de Campos ditou e Chico Xavier psicografou, que diz que muita gente dá a moeda, dá o dinheiro, não por caridade, mas dá para que essa pessoa que está importunando vá embora. Então, isso não é caridade. A caridade vem dentro do coração da gente, para a gente poder contribuir um pouco mais. É assim que a gente multiplica o que Jesus colocou nas nossas vidas, o que o Pai colocou nas nossas vidas. E Deus sempre nos dá tudo aquilo que precisamos. Se nós percebemos bem... Desculpa, mas é nervoso, entendeu? Se a gente perceber, a árvore, ela não fala, ela não diz qual é a necessidade dela. E o Pai, a natureza, não dá tudo para que ela
floresça, para que ela cresça. Dentro de nós, essa evolução espiritual já está caminhando em passos mais firmes. Nós já estamos podendo compreender que a caridade é sobre tudo, é sobre esse mundo que habitamos, que temos necessidade de usufruir. E eu vejo quantas entidades agora estão despertas para cuidar dos animais. Na minha infância, eu sou do interior, eu lembro que os moleques tacavam pedra nos cachorros. E hoje em dia, você vê a consciência que essa criançada tem do amor aos animais. E amar os animais nada mais é do que a gente amar tudo que Deus nos dá. E teve uma hora que Zaqueu falou para Jesus assim: Jesus, eu quero que meus filhos te conheçam, saibam quem é o Senhor. Porque eles também ouvem os seus ensinamentos. Porque dentro da minha casa, eu tento passar o melhor para eles. E se retirou. E os discípulos ficaram muito bravos. Porque como que Jesus vai para a casa de um publicano, de um coletor de impostos, que era um palacete, e não vai para uma choupana como ele sempre ia? O que tinha esse homem de diferente deles para que Jesus se hospedasse na sua casa, sentasse à sua mesa junto com todos os convidados? E quando Zaqueu voltou, ele chegou para Jesus e falou assim: sabe, Jesus, eu sei que eu fui um homem egoísta, que eu pensei muito mais em mim do que nos outros, mas dentro de mim aconteceu alguma coisa que eu me modifiquei. E a partir dessa modificação é que eu consegui acolher o meu irmão, dar um emprego para o meu irmão, dividir um pouco do muito que eu tenho, estar sempre disposto a servir. E ele falou: eu também sirvo os meus empregados. E Jesus olha para os discípulos e fala: esse é o verdadeiro servo. Esse é o servo bom. Esse é o servo caridoso e, acima de tudo, fiel a todos os meus ensinamentos. E a lição de hoje, o que fica para nós, é que em todos os momentos da nossa vida, não devemos titubear, duvidar, faltar com a fé que existe dentro de nós. Nós somos a imagem do Pai. E se nós tivermos nos nossos corações essa consciência, jamais nós vamos fazer ao nosso próximo alguma coisa de ruim. Nós vamos entender o nosso próximo na capacidade que ele tem de caminhar. Porque se a gente perceber, nós também, lá atrás, ou não muito atrás, né, nós também tivemos a nossa dificuldade. Eu sempre falo que se olharmos para trás e vermos o que a gente era e o que a gente é hoje, nós vamos perceber que nós estamos melhores. Mas se a gente se esforçar um pouquinho mais, nós vamos estar muito, mas muito melhores. E tem uma historinha do Chico que fala de caridade, que Chico realmente é o maior exemplo que a gente tem. Porque quando a gente fala de Jesus, fala dos discípulos, parece que está tão longe, né?
Mas você traz Chico Xavier para os dias de hoje, ele é tão atual e ele é um discípulo de Jesus. E ele é o maior exemplo de humildade, de caridade, de fé. Ele entregou a vida dele nas mãos do plano espiritual. E ele sempre foi, a família dele sempre foi muito pobre. E certo dia, a vizinha chegou na casa dele, batendo e falando assim, olha, eu não tenho nada para dar para os meus filhos. Será que vocês não têm 2 chuchus que possam dar para mim? Chico, mais do que rápido, foi lá e entregou os 2 chuchus. E a cunhada dele ficou muito brava. Falou, Chico, você está entregando nas mãos do nosso vizinho o que a nossa mistura. Ele não falou nada. Ele falou, espera. Passado algum tempo, bateu na porta uma outra vizinha da outra rua, que veio com 2 chuchus. Chico entrou e mostrou para a cunhada os 2 chuchus. Ela falou, mas 2 chuchus? Você não disse que o pai ia nos socorrer bastante? Ele falou, espera. Passado mais algum tempo, chegou uma outra pessoa com mais 4 chuchus. Ele falou, nós já temos 6 chuchus. Ela falou, é muito pouco. Ele falou, espera. No final da tarde, bateu um vizinho com um saco na mão. Ele falou, Chico, é da minha plantação. Eu colhi tanto, teve tanto chuchu, que eu não quero que estrague. Eu sei que a sua família tem dificuldades, né? Então, eu vim dividir com vocês. E está aqui o saco de chuchu. Ele fez questão de contar junto com a cunhada. Eram 68 legumes, 68 chuchus que ele tinha recebido naquele dia. E aí eu paro e penso que, para nós, ainda falta muito, porque nós não temos essa confiança no plano espiritual do socorro que ele nos dá, né? Não em parte material, mas na parte de que possamos abrir a nossa consciência para ter mais fé, para poder fazer desse mundo um lugar melhor. O quanto eu estou contribuindo para que a minha família, a sociedade, o lugar onde eu trabalho, a rua onde eu moro, os meus amigos, o que eu estou plantando para que seja um pouco melhor. A mudança não vem de repente. Como os discípulos achavam que Jesus pregando ia acontecer o milagre. Todo mundo ia entender, todo mundo ia ser caridoso, todo mundo ia aceitar. Não, vem aos poucos. E cada um contribuindo com o que pode, não mais além, só com o que pode. Nós podemos transformar a nossa vida muito melhor. Mas nós também podemos contribuir para transformar a vida de todos que nos cercam, da nossa sociedade, muito melhor. Então, rezar pela paz, orar pela paz, pedir pelo entendimento, não entrar nas contendas como entraram os discípulos, porque a minha opinião é melhor que a sua. Eu tenho a verdade dentro de mim. Não, eu não tenho a verdade. Nós temos que ter cuidado, porque os dias de hoje estão ficando muito chatos. Porque existe uma contenda muito grande, existe uma disputa. E não é isso que o Mestre veio nos ensinar. Não é isso que o Pai espera de nós. Se nós queremos um mundo mais justo, mais caridoso, mais humano, está aí a oportunidade da nossa contribuição. Que possamos sempre, ao levantar, ao acordar, agradecer pela oportunidade dessa vida. E, acima de tudo, agradecer pelo bem que podemos fazer, pela caridade que podemos distribuir, não só para com os outros, mas para conosco mesmos.
não sejamos tão rígidos conosco. Vamos aceitar as nossas limitações, vamos aceitar os nossos erros, vamos tentar perdoar. É muito difícil perdoar, eu sei. As palavras saem da nossa boca, mas quando será que ela vai sair dos nossos corações? Que nós possamos ser realmente discípulos de Jesus, com fé, com coragem, com alegria, para que a gente possa modificar o nosso mundo, para que a gente possa fazer do nosso planeta, da nossa terra, um mundo melhor. Que Jesus nos abençoe grandemente. Muito obrigada.